Nós falamos sobre dons espirituais, com alguns intervalos, de acordo com o que o Espírito foi dirigindo a igreja. E hoje nós vamos falar da última parte, a parte 3 dos dons espirituais. Eu gostaria de começar com essa imagem, que nos lembra muita coisa de uma história conhecidíssima. A confusão das línguas. Vamos começar pela confusão. Vamos começar onde a coisa deu errado. O que aconteceu depois do juízo? O homem pensou: olha, eu posso dar um jeito, vamos evitar o juízo. Vamos fazer um grande projeto aqui, construir uma torre que vá até o céu, e nunca seremos dispersados pela terra. Enquanto a ordem de Deus desde o Gênesis era: se espalhem pela terra. Aqui, a humanidade vai numa outra direção, achando que ela poderia contra o próprio Deus. E eles vão empreitando aí essa construção que era uma afronta a Deus. Quem liderou provavelmente, segundo a história, essa construção foi Nimrod. E alguns que estudam o fim dos tempos, eles apontam inclusive Nimrod como um protótipo do anticristo que virá. É uma das primeiras figuras que começam a trabalhar globalmente para um enfrentamento contrário a Deus. Então a gente precisa lembrar dessa imagem. Essa imagem é muito importante para a gente. Olha o que diz a Escritura: eles são um só povo, Deus falando, e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Qual foi a maneira usada por Deus para acabar com essa empreitada? Destruir a comunicação. Interessante, por que Deus não mandou um raio e não destruiu aquela torre? Para a gente assistir como filme seria bem mais interessante. Efeito especial ali. Ele poderia. Ele poderia ter apodrecido os tijolos. Ele poderia ter derrubado os muros, assim como ele derrubou lá em Jericó, vocês lembram? Ele poderia ter cortado no meio, assim como ele abriu o Mar Vermelho, sim. Mas olha que ponto estratégico de Deus. Se eles falavam só uma língua, e eles estavam completamente focados nesse projeto, o que aconteceria se você derrubasse a torre? Muito possivelmente eles construiriam outra. E eles iam ficar construindo e sendo derrubado, construindo e sendo derrubado, até que Deus vai no centro da questão. Ele acaba com a comunicação. Eles não vão conseguir mais falar uns com os outros. Acabando com a comunicação e confundindo as línguas, esse projeto é frustrado. Até que nós chegamos aonde nós queremos. Olha o projeto de redenção de Deus. Para algo ser bem sucedido, ele precisa de um propósito definido e ter uma boa comunicação. Uma só língua. Uma só língua. É preciso que haja entendimento. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão. Eu acho que é mais da minha avó, talvez. Mas de repente você está falando com alguém assim, e alguém, geralmente mais velho, fala para você: você não me entendeu? Você acha que eu estou falando? Todo mundo conhece, ufa, meu exemplo não foi ruim. Você acha que eu estou falando grego? Por quê? Você falou grego realmente? Não, a gente nem sabe falar grego. Mas a outra pessoa não entendeu o que você queria. Então uma só língua aí tem um significado bastante profundo. E o que Deus faz? A humanidade estava pronta a construir algo global. Ele vai lá e confunde as línguas. Agora é ao contrário. Deus está próximo a construir algo global. O que Deus faz? Unifica as línguas. Então o que é o Atos 2? O Atos 2 é uma resposta de Deus à confusão feita na Babilônia. Então Deus vai lá e confunde os planos do inimigo. E quando ele confunde os planos do inimigo para ele realizar o seu próprio plano, agora ele unifica novamente. O povo de Deus fala uma só língua. Atos 2, do 4 ao 6. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, juntou-se uma multidão que ficou perplexo, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Enquanto, na Torre de Babel, me passa o tijolo, o quê? Passa o quê? O que é tijolo mesmo? Ninguém entendia um ao outro. Agora, mesmo com essa distribuição de línguas, todo mundo se entende, todo mundo fica perplexo.
O que está acontecendo aqui? Um projeto de Deus está sendo liberado. As línguas espirituais para a gente, igreja, não são uma coisa a mais que a gente pode ter, ou um apetrecho, ou uma ferramentazinha. Línguas espirituais para a gente é a concretização do plano missionário de Deus de alcançar todo o globo. É muito poderoso isso, a gente não pode desprezar, isso é fundamental. E olha que interessante, gente, o que nós vemos? Na Torre de Babel, os homens, eles estão subindo até Deus no seu esforço, na sua tentativa, na sua organização, mas eles não conseguem pelos seus próprios esforços. O que acontece em Atos 2? É os homens que vão chegando até Deus? Não, é Deus que vem até os homens. Aí funciona. Olha o plano de Atos 2 aqui, Deus é quem coordena o plano redentivo vindo dos céus até nós. Eles estão lá orando até que vem um vento impetuoso, ou seja, a ação de Deus começa a vir. Olha, vocês não podem erguer sozinhos, vocês não conseguem erguer sozinhos. Ele foi lá, confundiu as línguas, e agora, eu vou erguer o meu projeto. Isso não é vocês tentando me enfrentar ou chegando no céu, mas é eu sendo do céu, vindo até vocês e alcançando a terra. Por isso que a gente fala, quanto mais nós entramos na realidade do Espírito, nós começamos a entrar na realidade do céu. É o céu vindo, é o céu se aproximando. Então não é o nosso esforço, nosso braço não consegue, mas é o próprio Deus que vem e unifica agora as línguas. Eles começam a ficar perplexos com o trabalho do Espírito Santo de Deus. Igreja, falar a mesma língua significa o quê, não é? Quando a gente vai falar com alguns brasileiros que estão vivendo em outros países, um fator que determina muito se a pessoa vai se adaptar a um novo país ou não, é a língua. Porque se você vai viajar para um outro país, Londres, Estados Unidos, onde tem muito brasileiro, o que pode acontecer? Você ficar só no reduto dos brasileiros, e hoje em dia ainda, colocar um tradutor no Google, e você vai para os lugares, você vai se virando na própria língua. Então tem pessoas que moram 10, 15 anos fora e não aprendem a língua daquele lugar. Tem um programa de mestrado, estava conversando com a minha professora que ela fez, ela foi para a França e dentro desse mestrado tinha vários grupinhos, o grupo dos brasileiros aqui, o grupo dos americanos aqui, ninguém aprendeu francês, todo mundo conversava dentro do próprio grupo. Então quando nós quebramos a barreira da língua, quando nós aprendemos o outro idioma, aí existe unidade. Aí existe um processo, né, de aculturação, aí você começa a fazer parte daquele lugar. Então a língua, gente, ela representa uma identidade. Não tem como a gente fazer parte de um país sem falar a língua daquele país. E aqui eu estou dizendo, não apenas de línguas espirituais, mas de unidade espiritual. Então para a gente viver tudo aquilo que Deus tem para nós, necessariamente, a gente precisa falar a língua que Deus fala. A gente precisa estar no idioma certo. E quando a gente vê o dom espiritual de línguas entrando em ação no decorrer da história, é Deus formando uma igreja com um só pensamento, um só Senhor. Lembra lá de Efésios 4? A unidade de Deus formando um corpo que fala a mesma língua. Gente, isso é precioso demais. Além disso, existe aquilo que eu falei para vocês do grego. Sabe quando você tem um amigo muito próximo? Estava falando de amizade ontem lá com pessoas preciosas. Eu falo que uma amizade é importante, uma amizade é valiosa. Às vezes a família você vai por obrigação, mas amigo é amigo mesmo, né? Família você não escolhe, amigo você escolhe. O que acontece quando você tem um amigo mesmo? Vocês falam a mesma língua. De repente, pelo teu gesto, pelo teu jeito de olhar, o teu amigo íntimo já sabe o que você está pensando. Então falar a mesma língua, o idioma, isso é importante. E falar a mesma língua também é ter intimidade. Olha, eles estão falando a mesma língua, eles falam a mesma coisa. Eles têm intimidade, eles têm comunhão. Isso é precioso demais, igreja. E aí vem uma questão. Não sei quem já se perguntou aqui, mas de toda maneira. Está lá todo mundo em Atos 2, imagina que aqui é Atos 2. Será que no momento que o Espírito Santo desceu em Atos 2, a pastora Regina, imagina na nossa sociedade, tá? Voltar para o século I vai ser um serviço muito complicado. Imagina na nossa sociedade hoje. A pastora Regina começava a falar inglês. Jesus, I'm here. Oh God. Em inglês deu, nas outras línguas vai ficar uma bagunça, né? A Raíssa começa a falar hebraico. Né? Oh, Elohim, Adonai. E vai, Shalom. Mas fácil o Airan falar hebraico. Né?
Aí depois a Marli começa a falar japonês, oh, não, não, sushi e tal, e vai. Aí cada um vai falando uma coisa. Aí o que acontece? Chegou um japonês, vai falar, opa, deixa eu ficar perto da pastora Marli, estou entendendo, né? Aí chega um americano, um inglês, um zilhão de povos que falam inglês, fica perto da pastora Regina. Aí quem, você falava qual idioma mesmo? Hebraico. Chega a judeusada que fala hebraico, ficava perto da raiz. E assim por diante. Vocês aí do fundo, Deus ia usar também, glória a Deus, né? A igreja inteira, cada um ia falar uma coisa. Então alguns interpretam que era assim, olha, cada um falou um idioma, e aí a pessoa chegava e, opa, será que é aqui, será que é aqui? E aí, será que era isso? Mas a tradição pentecostal ela vai dizer o seguinte, cada um começou a falar ali as línguas que a gente fala, lá, palavras ininteligíveis. E nessas palavras ininteligíveis, ou seja, que não dá para você fazer uma gramática, você não faz gramática de falar em línguas, né? Seu sujeito, objeto, tal, não tem. Esse falar em línguas, cada pessoa no seu ouvido, pelo Espírito Santo, ouvia no seu próprio idioma. E aí, olha só, sigam o caminho e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. O que está dizendo aqui sobre essa fala em línguas? Quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende. Então Paulo falando de línguas aqui em 1 Coríntios 14, quando você fala em línguas, ninguém o entende, ou seja, não é algo inteligível, não é algo que dá para a gente fazer uma gramática, não é algo que dá para a gente ensinar. Então o dom de línguas, ele se manifesta dessa maneira, aquilo que a gente chama de glossolalia. O dom de línguas é você falar alguma coisa que não dá para entender de acordo com a mente humana. Então é claro que quando nós vemos em Atos 2, nós percebemos que eles ouviam no seu próprio idioma, não que as pessoas falavam no idioma deles, mas que eles ouviam no próprio idioma. Então aonde estava o milagre? O milagre estava na escuta. Então isso, gente, trazendo para os dias de hoje, acontece, a gente tem vários testemunhos assim, de pessoas que estão lá num culto, e aí alguém começa a falar em línguas e ela entende no próprio idioma. Isso é extraordinário, continua acontecendo hoje, a gente crê na continuidade dos dons, né? Continuando, né? Então aqui fica bem claro, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistério. Então se vem, né, alguém tentar dar aquela esfriada na sua fé, não é isso, esse negócio não existe, é uma loucura, você lê 1 Coríntios 14 para eles, ninguém o entende. Se fosse um idioma corrente, alguém entenderia, de algum lugar. Mas quando nós falamos em línguas espirituais, ninguém entende. Isso é absolutamente claro na Escritura. Olha só a importância das línguas. As línguas, elas são um acesso e um desenvolvimento dos dons. Então eu vejo o dom de línguas, e que eu vou tentar ser o mais prático possível, como um dom, como uma ferramenta que a partir dele você vai desenvolvendo e chegando em outros dons. Então quando você está ajoelhado lá na tua casa, você começa a falar em línguas, o que começa a acontecer depois de 1 minuto? Vontade de desistir. 2 minutos, será que eu estou louco? 3 minutos, ninguém está me ouvindo. 4 minutos, coisa estranha. 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, veio o nome da Raíssa na minha cabeça, por quê? O que aconteceu? Você passou daquele estágio da preguiça, do seu corpo, e você começou a entrar no mundo espiritual, a tua comunicação com Deus foi ficando mais apurada, foi chegando mais perto, e de repente você ouviu um nome. Por que você ouviu um nome? E você está orando em línguas, veio a impressão de um nome, ore por essa pessoa, já é o Espírito Santo dirigindo você. Ouviu o nome da Raíssa? Senhor, tem misericórdia da Raíssa, Senhor, alcança a vida dela, tira ela dessa vida de pecado, de perdição. Você vai lá e começa a orar, abençoar a vida. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus, todo mundo sério. Tá? E você começa a orar, você começa a buscar, e aí você está orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, e de repente, vou orar pelo meu filho. Ora para o teu filho. O que vai acontecendo, gente? O dom de línguas, ele vai te inserindo no mundo espiritual, e você vai recebendo impressões no teu espírito, como se fossem pensamentos, e aquilo é o próprio Deus te dirigindo. Ora pela igreja, ora pelo pastor. Primeira coisa, intercessão. O que vai acontecer quando você está orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas? O Espírito Santo vai te dar estratégia.
Quantas estratégias? Estou lá orando em línguas, Deus, ó, isso daqui, essa mensagem, isso, faz isso, fala para fulano. Começa a vir na tua cabeça, gente, a partir do dom de línguas. Fica muito tempo orando em línguas, fica 1 hora, 2 horas. O que vai acontecer? Você vai começar a ter visão. Vai orar em línguas antes de dormir, dorme, você vai ter sonho. Então o dom de línguas, ele vai começar a fazer você chegar num outro lugar no ambiente espiritual. E aí o que acontece? Você vai apurando nisso. Aí de repente a Raíssa começa a falar em línguas, E aí eu estou naquele mover do Espírito. E aí eu começo a entender o que a Raíssa está falando. Por quê? Porque eu estou entrando naquele mundo, eu estou me aprofundando naquela realidade espiritual. O que é isso? Já é interpretação. A Raíssa começa a falar em línguas, olha, o Espírito começa a dirigir. E por aí vai. Então o dom de línguas, ele vai te capacitar. Ele vai te transformar, ele vai edificar você para você alcançar outros lugares em Deus. Assim acontece com vocês estão ansiosos para terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Então o que Paulo está dando de dica para a gente? Você já ora em línguas? Glória a Deus. Agora começa a orar para que você possa interpretar. Porque quando você ora em línguas, igreja, é o Espírito Santo falando através de você. Espírito Santo, você está lá falando em língua, o Espírito Santo falando. E aí quando você interpreta aquilo que está sendo falado em línguas, o que é? Profecia. O Espírito Santo está falando em línguas, você não está entendendo, daqui a pouco você começa a entender, você tem o dom de interpretação. Aquela interpretação de línguas já é profecia, já é Deus falando. E essa profecia, ela vai trazer edificação para a igreja. Em que sentido, gente? Eu estou aqui, Senhor, lá. Imagina que eu fico meia hora aqui assim. Eu falo, meu Deus, né? Mas agora eu estou trazendo o sermão para vocês, estou explicando a palavra. Está sendo bem mais útil, isso está edificando a igreja. Onde Paulo quer chegar? Quando eu estou falando em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. E ele fala, você está edificando a si mesmo? Você está entrando nesse mistério? Você está vivendo nesse ambiente? Dá um passo a mais. Começa a interpretar, porque na hora que você interpretar, você vai começar a abençoar o outro. Então eu estou lá, aí Deus me dá a interpretação. Eu falo, olha Márcio, Deus está falando isso. O que aconteceu? Parou em mim o dom? Não, foi para quem? Foi para o Márcio. Aí depois vai lá para o tio Cleito, Deus está falando isso. Estou interpretando. Então Paulo quer isso. Além de falar em línguas, que a gente consiga interpretar, porque na hora que eu interpreto, eu começo a edificar, a abençoar toda a igreja. Vocês estão comigo, igreja? Glória a Deus? Amém, glória a Deus. É isso, estou muito feliz com essa mensagem, creio que Deus está fazendo muita coisa, glória a Deus. Por isso, olha isso que interessante, se ora em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Mais uma prova que a língua espiritual não é idioma, porque quando você está falando um idioma, sua mente trabalha muito, não é? Não é, Patrícia? Quando a gente está falando outro idioma, a gente fica encaixando tudo. Mas quando a gente está falando línguas espirituais, a nossa mente, ela fica lá meio que desligada. E aí você só está no Espírito. O que começa a vir na tua mente é aquilo que o Espírito está trazendo. Então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Aqui, gente, muito importante. Ah, pastor, fiquei meia hora orando em línguas. Gente, você também precisa orar com entendimento. É isso que o texto está dizendo. Você está orando em línguas, Você também precisa orar verbalmente. Você também precisa interceder com palavras. Tanto que se você orar em línguas, e o Espírito Santo está dirigindo você, o que vai acontecer, gente? Você está lá, falando uma coisa, começa a vir uma oração na tua cabeça, você ora, depois começa a vir línguas, depois você fala para aquilo, depois vem línguas de novo. Vocês estão comigo? Amém? Pentecostais aqui, faz sentido para vocês? É? Então quando você está orando, vem uma coisa, você ora, aí daqui a pouco você começa a orar em línguas de novo, e vem. E aí você vai desenrolando nisso. Então você ora em línguas e você ora com entendimento. Então, Senhor, lá. Aí vem, pastora Regina, Senhor, abençoa a pastora Regina, Deus. Abençoa a vida dela, traz unção, graça, sabedoria e tal. Daqui a pouco não está de orar em línguas de novo. Continuou, Senhor, lá, vou orando em línguas. Aí vem o nome do Gui, Senhor, abençoa o Gui, Senhor. Ele precisa de um livramento e tal. Aí o Edu manda uma mensagem, olha, não sabe o que o Gui passou, ele teve um livramento. Deus usou, Deus deu o livramento, Deus levantou o intercessor, Deus profetizou através do dom de línguas, gente. O dom de línguas é muito precioso. O que acontece, gente? Nem está no sermão aqui, mas existe uma tentativa demoníaca, muito pesada de tentar ridicularizar o dom de línguas. Por quê? Se a gente tirar o dom de línguas, e se a gente ridicularizar o dom de línguas, eu falo assim, o dom de línguas é mais um e tal, olha só, Paulo, o que vai acontecer? A gente vai perder tudo isso.
Qual o movimento, a gente acabou de ver isso no ITC, que teve assim o maior sucesso missionário? O movimento pentecostal da Rua Azusa, gente. Em 100 anos, 600 milhões de pessoas. Olha só, nenhum outro movimento missionário teve o que teve o movimento da Rua Azusa, do pentecostalismo, do falar em línguas, da unção, da liberação dos dons. A gente trabalhar sem ferramenta é uma estupidez. Se a gente tem uma ferramenta dessa que é basilar para outras ferramentas, a gente tem que correr atrás. Não fala em línguas ainda? Vem todo dia aqui para frente para ser batizado, igual um desesperado, uma hora você vai falar, em nome de Jesus. Deus não vai negar isso para você, eu creio nessa disposição, nesse entendimento pentecostal. Aqui também outro ponto, o que é cantar com o Espírito? Cantar com o Espírito é cantar em línguas, é uma coisa que a gente não tem praticado, mas eu creio que o Espírito Santo está levando a gente para esse lugar de praticar o cantar em línguas. Então, assim como você tem cânticos espontâneos, começou lá, a música tá rolando, aí você começa a cantar em línguas, lá, 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 e vai indo, né? Um pouquinho mais afinado e melhor do que isso, mas vai indo, né? O Espírito Santo vai te dirigindo, então você cantar no Espírito é você cantar em línguas, na tua casa, gente, você está orando, de repente vem uma vontade de cantar palavras que você nunca viu na vida, Espírito Santo dirigindo você, levando você para esse ambiente tão maravilhoso, tão poderoso, glória a Deus. Aí existe um contra-ataque do diabo. A línguas é um objeto de Deus maravilhoso, ela vem para abençoar a igreja, mas o diabo não ia ficar parado. O que ele faz? Ele tenta trazer Babel para dentro do ambiente da igreja. Olha só o que Paulo fala. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão a vocês que estão todos loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. O que ele está colocando? Ele está organizando o culto, nesse momento ele está dizendo, gente, imagina, entrou alguém aqui, e veio assistir o culto inteiro é lá, 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 e aí a Marlita lá, lá, e está todo mundo fazendo isso. A pessoa entra no culto e vê isso, lá, 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 aí fica 10, 15 minutos lá, 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 cada um, aí ela vai embora. Deu certo, convertemos? O que ele está dizendo? Gente, priorize, dentro do ambiente de igreja, o dom da profecia. E olha essa profecia, igreja. Você está pronto para ir um nível a mais? Agora eu vou dar uma forçada. Você vem comigo, tá? Dá uma forçada aqui. Que tipo de profecia é essa? É aquela profecia que você gosta de ouvir? Que está escrito aqui nesse texto que a gente acabou de ler? Eu vou ler de novo. Uma profecia que convence você que você é pecador e expõe os segredos do seu coração. Fiquei tão feliz. Cheguei na igreja, ninguém me conhecia. A pastora Marli olhou e falou, adúltero, você é ímpio, você é isso. E eu fui convencido, cheguei na frente chorando e aceitei o Senhor Jesus. Não é isso que está escrito no texto? Expõe o que? Olha só, descrente não instruído, com todos estiverem, ele por todos será convencido de que é pecador. Como que você é convencido de que você é pecador? É Deus expondo. E por todos será julgado. Olha só, galera do não julgueis aqui, que entende Mateus 7 errado, fica desesperado com esse texto. Por todos é julgado. Você é adúltero, aí todo mundo chega e fala a verdade. Todo mundo da igreja fala, isso aí. Aí depois acontece o quê? Expõe os segredos do teu coração. Não só se era adúltero, como você estava pensando em fulano, em Beltrano, isso é aquilo, e você escondeu tal dia e tal. Aquilo lá que só ele e Deus sabia. Expôs tudo. E aí, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Meu Deus do céu. Tem um videozinho da Camila Barros. Camila Barros é benção. Quem assiste Camila Barros aqui? É legal, gente, assistir Camila Barros. E aí ela estava contando um testemunho de quando ela era adolescente, que vinham os profetas e falaram, hoje você foi na balada lá, Deus mostrou, e Deus está... Vinha a mulher do coque, a pastora Maria não usa coque, a pastora Maria é chiquérrima, né? É um estilo diferente de profeta, mas não importa a aparência, importa a essência.
Vem lá a mulher do coque e fala, revela direitinho o que está dentro do coração. Como que nós trataríamos isso como igreja? A gente aceitaria numa boa? O que aconteceu com a gente, não é? Será que quando Jesus fala que a fé de muitos esfriaria, será que isso está fazendo tanto sentido agora, né? Imagina alguém contar o seu pecado secreto para todo mundo. Nunca mais volto nessa igreja. Vamos trazer um pregadorzinho amaciante, que afaga o ego de todo mundo, é bem mais legal. São eles que estão lotando a igreja. Mas as pessoas que estão nessas igrejas lotadas, elas estão convencidas do pecado que elas têm? Ou a gente está vendo várias celebridades, jogadores de futebol imundos, porcos, imorais, levando o nome de Jesus como se eles realmente fossem crentes. Quão distante do evangelho, não é? Gente, essa oportunidade que a gente tem nos cultos é trazer a gente de volta para esse evangelho verdadeiro. A gente trazer isso. A gente teve uma experiência uma vez, a pastora Maria, ela fluiu nesse sentido, a gente estava só com alguns líderes, e Deus expôs o pecado de todo mundo, faz um bom tempo já. O que aconteceu, gente? Todo mundo ficou com raiva dela. Todo mundo. Aí eu peguei e falei para minha mãe, mãe, eu não fiquei, mas o seu também não foi tão ruim. Todo mundo. O que aconteceu? Deus não deu mais. Ele deixou a gente ficar vivendo com os nossos pecados mesmo e vivendo do nosso jeito. A gente impediu Deus de falar de uma maneira que Ele falava e convencia. É triste isso, não é, gente? Não tinha nada disso na pregação, mas eu tenho plena convicção que foi o Espírito Santo. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Se porém alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Os espíritos, os profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Então ele está preocupado aqui com a administração do culto. Imagina que não houvesse microfone, todo mundo assim. E aí, quem tem uma voz bem alta aqui? O sogrão tem uma voz bem alta. E o sogrão começa, e eu aqui tentando pregar. Aí quem mais que tem voz alta aqui? Aleluia! Aleluia! Aí vocês começam. O que vai virar esse culto, gente? Vai virar uma bagunça, tá? Então qual que é o intuito de Paulo? Gente, quem estava no online agora levou a pior, né? Tirei o microfone da boca. Mas qual que era o intuito de tudo isso? Qual que era a ideia de tudo isso? Você organizar o culto. Então a igreja, a gente está aqui, a pastora Marli vem. Vamos orar em línguas agora? Todo mundo orando em línguas e ela comandando pelo microfone, não tem bagunça nenhuma. Ok, não tem problema. Você está orando em línguas e o culto continua sendo comandado, o culto continua sendo dirigido. E ok, hoje a gente tem esse recurso, a gente tem essa tecnologia de microfonação para a gente continuar no mover, mesmo que tenha alguém falando em línguas. Então a ideia do Paulo é essa. Qual que é outra coisa? Gente, eu já vi pregação assim no YouTube, eu fiquei assim, meu Deus. O pastor está pregando, e aí levanta outro, labassúria, né? Labassúria é bem famoso aí no meio. Levantou um labassúria lá no meio da pregação. Eis que te digo agora. Aí a pregação parou. Está todo mundo lá olhando, falando, eis que te digo. Aí o pastor fica lá. Beleza, voltou. Aí o pastor vem para o texto de novo. Tal. Aí levanta outro. Meu Deus. Gente, o que é isso? Isso daí é uma desordem, isso daí é uma bagunça, isso daí é uma vergonha, isso daí eles estão envergonhando o evangelho. Aí qual que é a desculpa? Não controlei. Meu Deus, o Espírito veio, onde o Espírito baixa e você não controla, é outra religião. Pegaram, né? Para não ser processado. É outro lugar. Aqui você controla. O Espírito Santo, você está, ok, eu falo em línguas a hora que eu quero. Então, o Espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Aqui Paulo está acabando com essa desculpa, gente. Não adianta falar que não controlou, que você chegou lá dando pulinho e não controlou. Não, tem uma ordem no culto. Então, se você tem alguém ministrando a palavra, aquele está com autoridade. Se Deus estabeleceu autoridade para ele, o próprio Deus que estabeleceu isso, ele ia boicotar essa autoridade que foi por ele estabelecida. Gente, não faz sentido.
Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque Deus não é Deus de desordem. Então o que está falando aqui é isso. Aí tem gente, não pode falar em línguas no culto. Pode, desde que não atrapalhe a ordem do culto. Ok, sem problema. Aqui o tema é ordem de culto. E aí, gente, qual o diferencial, o hábito dos grandes heróis? Tem alguém que você é fã assim, se admira um hábito específico dele? Tem alguém que você olha assim, eu coloquei o primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo, eu queria ser muito igual a ele. Que vai aparecer aí. O Michael Phelps. Eu nem sei nadar, mas por que eu queria ser igual a ele? Gente, porque ele tinha uma dieta de 12 mil calorias. Olha que inveja. Olha que coisa boa. Eu olhava e falei, meu, que raiva. E o café da manhã dele era 2 pizzas, assim, eu fiquei imaginando, imagina 2 pizzas no café da manhã, eu já ia acordar com um sorrisão no rosto, uma pepperoni aqui. Então, o diferencial, eu admiro muito o Michael Phelps, um dos maiores ganhadores, e uma dieta de 12 mil calorias não é para qualquer um, gente, não é para qualquer um. A gente tem que fazer 2 mil aí para ficar menos gordo, que raiva desse homem. O segundo, o esportista que aí eu acompanhei, eu admirei, eu vi quase que o comecinho da carreira dele, o Michael Schumacher. Ele veio numa época de desenvolvimento da parte física. Vocês lembram do Senna? Não lembro, a maioria não lembra, mas assim, tem imagem dele quase caindo, segurando o troféu ali, tudo esmilinguido, né? O que ele começou? Ele começou a fazer preparação com o do cobre e tal. O Schumacher, ele já veio de uma geração que ele fez um motorhome de academia, que ele levava para todo lugar, malhava 8 horas por dia. O que acontecia? O ritmo dele por volta era impecável. Olha o diferencial dele. Ele já era bom e ele tinha um preparo físico assim, invejável, inigualável. E aqui desse herói, eu peguei a imagem dele no filme, que é o nosso próximo e principal herói, que vai nos inspirar aí. Eu peguei essa imagem do filme, Paulo, o apóstolo, gente, extraordinário. Mostra a relação dele com Lucas e tudo. E a sériezinha tá legal também. Muita coisa não é da Bíblia, mas ajuda a gente a entender o contexto. Bem bacana. Olha o que Paulo fazia. Ele não fazia uma dieta de 12 mil calorias, ele não tinha um motorhome lá, mas olha o que ele fazia. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Os coríntios falavam muito em línguas, muito. E Paulo está falando, vocês falam, eu falo mais ainda do que vocês falam. O diferencial de Paulo. Gente, não tem figura mais admirável do que Paulo no Novo Testamento. De conquista, de inteligência, de sabedoria, de manifestação dos dons. Olha o segredo dele, gente, que coisa preciosa. E aqui eu vou passar um pouco rapidinho, tá? Uma fé contagiante que o meio pentecostal tem, que nós não vivemos por exceção. Olha só, Atos 2:4, batismo com o Espírito Santo. Geralmente existem exceções, mas nós não vivemos por exceções. Batismo com o Espírito Santo vem acompanhado de falar em línguas. Geralmente, olha só, Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos 8:16 e 18, pois o Espírito não havia descido superior, então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos, o apóstolo ofereceu-lhe dinheiro. Como que Simão viu? Como que Simão percebeu que eles estavam cheios do Espírito Santo? Então aqui a conclusão é óbvia, ele percebeu porque eles falaram em outras línguas, porque teve uma manifestação visível. Senão, Simão não teria ficado impressionado. Mas tem outras passagens. Atos 10, 44 e 46, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, pregando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. O que acontece quando o Espírito Santo desce e batiza? Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios. O que é o derramar do Espírito sobre os gentios? O que é uma pessoa receber o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo? Pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. Como que eles concluíam nesse contexto que uma pessoa era batizada no Espírito? Pela oração em línguas. A gente fez o batismo aqui, o Mateusão, Priscila, né? Qual que foi a última turma? Eles não conseguiram vir hoje. A Camila está aqui, Cláudia, meu Deus do céu, Claudinha. Última turma do batismo e tal. O que acontece? Se você olhasse para eles, você saberia quem batizou e quem não batizou ainda? No meio do batismo? Saberia, por quê? Porque eles saíam molhados. Então a Claudinha batizou ali, chegaram com uma toalha para ela, batizou. Aquele lá ainda não, está na fila. Quando nós somos batizados no Espírito Santo e com fogo, nós saímos queimados, tem uma evidência. Qual que é essa evidência? É a água que cai aqui no meio da igreja, que os diáconos ajudam a gente a limpar?
Não. Qual que é a evidência? Falar em línguas. Então isso é a demonstração que houve o batismo no Espírito. Atos 19, do 4 ao 6, disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento, batismo com água. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles, e o que aconteceu? Começaram a falar em línguas e a profetizar. Então isso assim, gente, é abundante no texto bíblico. Olha o batismo com fogo. Apareceram distribuído entre eles línguas como de fogo. Então nós cremos que esse é o batismo com fogo, porque em Atos 2 mostra fogo. Malaquias 3:2, quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo. Fogo é manifestação do Espírito. Êxodo 3:2, Deus aparece a Moisés do fogo. Êxodo 13:21, coluna de fogo guiava Israel. Êxodo 19:18, Sinai fumegava porque o Senhor desceu em fogo. Continuando, 1 Tessalonicenses 5:19, não apague o Espírito. O que você apaga? Fogo. Fogo você apaga. A única coisa aqui que a gente tem, que a gente pode apagar, é fogo. 2 Timóteo 1:6, reaviva o dom de Deus que há em ti. Como que você reaviva o dom? Que imagem que está usada aqui? Fogo, reacende, reaviva, torna vivo de novo, tá? E é o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o batismo no Espírito Santo é o batismo de fogo. Quando nós vemos lá em Mateus 4, quando João Batista está explicando, eu batizo com água, mas depois de mim virá alguém mais poderoso que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a gente precisa receber esse fogo do Espírito em nome de Jesus. Já vai se levantando, igreja, para parecer que está acabando, o louvor se preparando. A gente dá uns 15 minutos de prorrogação para a pastora Marli, em nome de Jesus. Estão comigo? Amém, glória a Deus. Então nós vimos a revelação, sabedoria, conhecimento, discernimento, como que funciona, o que é uma palavra de sabedoria e tal, fé, milagres e cura. E hoje nós vimos variedade de interpretação de línguas. E na explicação sobre os ministérios nós veremos melhor o que é a profecia. Para encerrar, a igreja, olha só o que o Gordon Fee diz, teólogo brilhante, pentecostal também. O falar em línguas não é apenas a evidência do batismo no Espírito, mas o dom de fala do Espírito, capacitando o crente a expressar louvor e oração a Deus, além dos limites da linguagem humana. Que incrível! Quando você está adorando, cantando espiritualmente em línguas, você está transpondo a barreira da linguagem, você está adorando a Deus da maneira mais perfeita possível, você está chegando lá como unção poderosa, uma capacitação poderosa. Deus batiza a tua igreja, renova a tua igreja, derrama dons sobre a tua igreja, Pai. Oh Deus, que tenhamos liberdade de falar em línguas, que venhamos a praticar o falar em línguas, Deus, em nome de Jesus. Nos leva para esse novo nível, Pai. Se você puder colocar a mão no teu coração, Senhor, me leva, Pai, a esse fogo, Pai, que eu saia queimado, chamuscado desse lugar pelo teu Espírito, Deus. Me refina, me transforma, Pai, revela os segredos do meu coração, me leva ao centro da tua vontade, me prepara para o teu chamado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.